Olá, pessoal! Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com a Nara Yachan, cofundadora da Cuponeria. Eu vou falar as nomenclaturas, Nara, só para começar, mas aí depois você me fala como você se define. Bom, além de cofundadora da Cuponeria, né, diretora de Growth ali da operação, e foi considerada pela Forbes Under 30, né, uma das jovens aí empreendedoras que inspiram, se eu puder dizer. Mas além dos nomes, nomenclaturas, definições, como que você se define? Se puder contar um pouquinho da sua trajetória também de forma resumida para quem ainda não te conhece. Legal. Bom, Cris, primeiro, obrigada pelo convite. É super legal o seu podcast. Eu fico muito feliz de participar. Bom, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito agitada, né? Que não necessariamente agitada de jeito, assim, para quem está junto comigo, mas eu costumo gostar de mudar tudo o tempo todo e eu não gosto de ver uma coisa como definitiva. Então, assim, eu costumo pensar em como aquilo poderia ser e não em como aquilo é. E eu acho que isso que é um lado empreendedor que eu tenho muito forte, é um lado de ânsia por mudar as coisas e por fazer diferença. E foi isso que motivou a gente, né? Eu e meus sócios, na época, a gente ainda estava na faculdade quando teve a ideia da cuponeria, e eu acho que foi isso que motivou a gente a empreender. Então foi um super desafio, né, de criar uma cultura, mas eu acho que essa vontade de fazer diferença, de mudar as coisas e esse lado crítico de como as coisas poderiam ser, eu acho que isso que fez a gente querer tanto, e foi bem importante para a gente. Então, eu acho que é a primeira característica que eu falaria, né? Essa inquietação, essa agitação. Show de bola. Existe uma discussão, assim, um tópico que eu acho que é muito controverso, mas eu queria saber a sua opinião. Então eu vou soltar uma frase aqui e aí você me demonstra o que você acha, enfim, sua reação sobre essa frase, que é o seguinte: do what you love, né? Faça o que ama. O que você sente com essa frase? Enfim, qual que é a sua visão dela? Eu acho engraçado que, em geral, as pessoas dizem que se você faz o que você ama, você não trabalha um dia sequer da sua vida e tal, mas não é bem assim. É lógico que eu amo o que eu faço, eu amo empreender, eu amo a cuponeria, mas isso é só uma coisa assim, é só um motivador, sabe? Porque eu amo a cuponeria, mas tem dias que realmente são muito tensos, tem coisas que acontecem que a gente não prevê. Empreender é muito difícil, né? Então, assim, a gente diz que tem que ter muito estômago, porque é uma montanha russa. Então, assim, na verdade, o amor é o que faz a gente não desistir. Mas trabalhar, a gente trabalha pra caramba, muitas vezes passa a noite sem dormir, ou então acorda mega preocupado, isso não tem como evitar, mas claro, o amor ele costuma ser uma das coisas que movem a gente. E eu fiquei curioso, você falou que na época da faculdade ali, né, vocês tiveram Uhum. a ideia juntos e aí começou a executar, enfim, a criação da cuponeria e tudo mais. Era muito claro para você já que você gostaria de empreender? De onde que vem isso? A vontade maior veio da ideia. Só que a minha família, ela é muito careta nesse sentido, né? Então, eles, assim, eu estudei economia, e era uma coisa assim de fazer estágio com engenharia de gestão, era um outro lado das coisas. E quando eu decidi empreender, veio muito da ideia também. Era uma vontade que eu tinha de empreender, mas ao mesmo tempo a ideia foi aquela coisa de se tornar urgente, né? Não era só uma vontade. E convencer a família é uma dificuldade nesse caso, porque a minha família toda tinha uma imagem um pouco ruim sobre empreender. Então, na época, o fato de estar na faculdade, eu acho que até ajudou um pouco, né? Porque a gente tem um pouco menos de compromisso. No caso, eu larguei o estágio para empreender. No início, eu comecei a
investir o que eu ganhava no estágio na cuponeria. Então, durante um tempo, até depois de me formar também, eu continuei gastando o que eu tinha juntado na cuponeria, e isso, em muitos casos, e na minha família não deixava de ser um tabu. Então, assim, por mais que depois que eu tivesse tomado a decisão, tenha tido um grande apoio, claro, de todo mundo, dos meus pais e tal. No início, quando foi uma ideia assim, vou empreender, aí foi um pouco mais complicado, mas nada que não desse para superar. E o que você acha, assim, de algumas pessoas que falam o seguinte: meu Deus, vai começar a empreender, você está super nova. Quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha 20. Eu estava na 20. metade da faculdade de economia. Caraca, e você se formou em economia, largou a faculdade, E, se formou em não, economia? não, não. Eu sou bastante de estudar, né? Então, eu me formei em economia, depois eu fiz MBA e agora eu estou terminando mestrado. Eu gosto muito desse lado. Me dá bastante base para muitas decisões, para muita coisa. Tá, então agora eu tô curioso. Pera aí, que são duas coisas que me chamam a atenção. Eu larguei a faculdade e fui Uhum, empreender e tal, depois entrei nesse mundo de startup, etc. E aí existe essa... Então, calma aí, vamos por partes. aham. Primeiro, sobre empreender jovem, assim. Então, 20 anos, tem gente que fala, não, você deveria trabalhar e aprender com quem está fazendo e tal. E aí você decidiu falar, não, meu, vou fazer e vou aprender fazendo, sei lá. Enfim, o que passou na sua cabeça e por que você tomou essa decisão? E como que você enxerga essa decisão hoje? Eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente sente assim que tem um pouco o mundo nas mãos, né? Então, na época, eu acho que eu sentia tanto que era capaz de fazer as coisas que a decisão era assim uma coisa muito, não, claro que eu vou fazer isso, claro que vai dar certo. Era uma coisa assim bem um pouco infantil, né? Um pouco imatura, como se as coisas fossem mais fáceis do que elas são. E claro, quebrei muito a cara, assim, então não tem como não, né? Quando você tem essa visão um pouco mais imatura sobre tudo, você acaba aprendendo muito com os erros, mas eu acho que os 20 anos eles ajudam nesse tipo de coisa, né? Eu acho que você tem algumas seguranças que você depois talvez não tenha. Então, nesse sentido, eu achei super positivo. E você acha que, olhando para trás agora, assim, eu sei que é meio injusto falar isso, porque o próprio caminho te ensinou, enfim, tudo o que você desenvolveu, aprendeu, né? Mas olhando para trás, assim, para a pessoa que está ouvindo agora aqui, por exemplo, sei lá, quer empreender ou qualquer coisa do tipo, que você avaliaria, assim, olhando para trás agora? Então, esse ponto ele é muito importante. Essa ansiedade que eu tinha na época, ela, ela era uma coisa assim, que eu deveria saber que as coisas não vêm de forma tão rápida. Então, era uma coisa que talvez fosse muito importante de saber, porque teria sido um pouco mais fácil de levar alguns nãos, alguns problemas. A gente, quando começa, a gente acha que o negócio vai rodar, que é uma beleza, logo de cara, vai fluir assim super bem, mas isso não é assim que acontece. Assim, claro que pode acontecer com alguém, claro que pode ter um caso assim excepcional, uma sorte, mas é muito trabalho e até você começar a ver resultado naquele trabalho é um período assim muito longo, é uma estrada bem tortuosa, né? Eu lembro que eu pensava assim, nossa, como eu queria sentir que o que eu estou fazendo queria ter um sinal de que está dando certo, sabe? E isso só veio depois, assim, com muita paciência, muitas adaptações, muito aprendizado e é uma coisa que eu teria avisado para mim no passado. Não fique tão desesperada, as coisas não são tão rápidas, elas não é milagre, é empreendedorismo, é um pouco diferente. Isso teria sido bacana de saber. Mas ao mesmo tempo, tem aquele outro lado que eu falei, né? Que essa imaturidade tinha um lado positivo. Então, acaba que equilibra, né?
Show. E aí, falando sobre aquele tópico de estudar, né? Aprender, assim, Uhum. essa veia acadêmica, assim, o que que significa para você? Por que que você acha que é importante? Porque hoje eu não sou mais aquela pessoa imatura que fala assim, eu vou ser o Steve Jobs e eu não farei faculdade, sabe? Aquela visão assim, mas assim, ao mesmo tempo, eu sinto que também as pessoas que fazem academia, passam por um ensino formal, tem muita bagagem, muita coisa que é bem interessante, dependendo, lógico, de onde, né? E da pessoa e tal. Mas enfim, o que que você acha? Eu acho que a academia é um lado das coisas. Existe uma parte do que eu aprendi foi da academia, assim, mas é uma parte que você também pode aprender de outras formas. Existem, não existe uma fórmula, né? Então, assim, para mim, o aprendizado maior que eu tenho claro, eu leio bastante coisa, eu vou atrás de muito artigo e tal, faço bastante curso, mas uma coisa que para mim é muito importante é o contato com outras pessoas. Então, às vezes, uma reunião, você aprende tanto. Para mim, assim, esse tipo de aprendizado que vem das relações, ele é não só assim, reunião com a equipe, sabe? Às vezes você aprende tanto, ou então com um parceiro, ou então com o próprio cliente. Tem, tem tanta coisa que nas relações você aprende. Eu acho, eu comento que eu gosto muito quando eu saio de uma reunião pensando, caramba, como, como eu não tinha tido essa reunião antes, sabe? Umas coisas assim que às vezes você, é tanto o que você precisa ouvir, o que você precisa aprender. Então, assim, a academia é um lado, mas existem muitas formas de aprendizado, muitas maneiras de ir atrás. Muita gente é autodidata, muita gente aprende nas relações com outras pessoas, muita gente faz cursos. Não existe assim, o certo é você fazer assim, assim, assim. Eu acho que existe a forma de cada um aprender. Existem cabeças diferentes que pensam diferentes e que vão ter formas diferentes de aprender. Então, eu não acredito assim que existe uma fórmula que tem que fazer tal, tal e tal. Eu sou muito mais aberta quanto a isso, inclusive na hora de contratar. Como assim? Me dá um exemplo na hora de contratar. Não, na hora de contratar, o que você sente sobre a pessoa, sobre os conhecimentos, ele vai muito além daquilo que a pessoa estudou, onde estudou e tal. Sim. E você falou uma coisinha sobre que, enfim, eu acho que isso fica claro na minha cabeça e quando, teve uma época que eu vendia projetos de inovação, né? E a nossa frase era inovação não é mágica, né? Então, não existe fórmula mágica e tal, que é isso que você está falando, né? Sobre... Agora, sim, beleza, eu sei o que eu quero empreender, por exemplo, a pessoa que está ouvindo aqui. Eu sei que eu quero empreender, tenho 20 anos, lá na época ali. Que perguntas você se faria, ou assim, que são alguns passos simples que você acha que a pessoa deveria tomar, pensando em começar a empreender, basicamente? Perguntas a serem feitas ou passos mesmo a serem tomados? Eu acho que primeiro é a ideia, né? Costuma partir dela, né? E aí, depois de ter a ideia, eu acho que é importante estudar o que acontece dentro do país, o que já tem no Brasil, o que já está sendo feito, o que ainda não está sendo feito, e estudar o que acontece fora do país, que pode ter oportunidades fora que ainda não tem aqui. Então, acho que é estudar o mercado dentro e fora do país, saber o que seria legal de ter, o que é bom de trazer. É legal ouvir feedbacks de pessoas que estão em volta. Então, assim, colher feedbacks sobre aquela sua ideia é ótimo, porque às vezes você está apaixonado por uma ideia e não viu alguma coisa. Então, essa parte também é fundamental. Um protótipo, eu acho muito importante também. E você começar a rodar aquilo e aí colher mais feedbacks ainda, só que agora já mais complexos, né? E fazendo mudanças. Então, essas mudanças também são super importantes para você ir aperfeiçoando aquilo que você criou. Eu acho que essas fases, elas são assim, elas são comuns a quase todos os negócios. E no começo, por curiosidade,
Aham. Como que, ou no começo ou hoje, como que você ouve os clientes, assim? Você falou que às vezes até em reunião, né, você aprende alguma coisa e tal, e imagina com um cliente que é a mesma coisa, né, falando com o cliente e tal. Como que vocês costumam fazer esses entendimentos com o cliente, enfim? Bom, é aquela coisa de diversa, né? Então, parte tanto dos usuários, então, dos usuários por todos os canais, os nossos usuários contribuem muito com as nossas melhorias. Quanto dos clientes, a gente faz de forma mais, assim, de pegando nada muito objetivo, porque se a gente roda uma pesquisa, assim, muito objetiva, acho que os dados vão ficar um pouco distorcidos. Então, é muito mais de sentir no dia a dia do que mandar uma pesquisa assim que, quero ser elogiado, sabe? Eu acho que é uma coisa mais de ir sentindo e sentindo tanto o que precisa ajustar no produto que a gente já tem, quanto aquilo que a gente poderia criar e que a gente ainda não tem. Então, essa parte de feedback para a gente é super importante, a gente prioriza muito. A gente sente que a gente amadureceu quando as coisas deixaram de partir da nossa própria cabeça e começaram a vir de fora, sabe? Começaram a vir daquilo que realmente era demanda. Porque quando a gente começa, isso é outra coisa importante, né? Quando a gente começa, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Então, a gente quer criar tudo Já do jeito sabe que a de gente tudo, né? gosta. Sabe de tudo, é como a gente gosta, é como a gente acredita e tal. E aí isso também precisa quebrar um pouco a cara para ver que não é bem assim e que, na verdade, isso vai partir muito mais do que o outro espera do que aquilo que a gente quer fazer, né? Show. Eu ia te fazer uma pergunta há um momento atrás e eu esqueci na hora. Então deve ter ficado um silênciozinho ali e eu quero voltar nessa pergunta, porque eu estou Beleza. super curioso. Eu fazia muito essa pergunta e aí eu tirei um pouquinho do radar, mas com você eu quero fazer. Que é qual que é a sua visão de mundo, assim, de vida? O que que você é uma pessoa super religiosa, enfim, assim, qual que é a sua visão de mundo, assim? Por que tanta dedicação em empreender? É uma coisa de deixar um legado ou de superação mesmo? Como que você enxerga isso? Eu acho que empreender, nesse caso, é um pouco parecido com aquilo que eu falei antes de querer mudar as coisas, de querer sentir impacto. Eu sou muito inquieta de me jogar de cabeça em coisas que às vezes eu não sei como deram certo. Então, às vezes eu paro, caramba, por que eu fiz isso? Então, assim, eu já era inquieta antes de fundar a Cupaneria, eu sempre fui. E eu acho que vem muito disso, de querer mudança, querer ver impacto, querer assim, hoje em dia a gente tem 6 milhões de usuários e isso é muito legal de pensar, nossa, isso está gerando impacto na vida de muita gente, isso está fazendo a diferença para várias empresas, isso que é muito bacana e isso também na vida. Então, assim, às vezes as coisas que eu participo, às vezes querer estar em grupos onde eu possa ajudar as pessoas, dar mentoria, sentir impacto é uma coisa muito legal. E muitas das nossas principais fontes de crescimento foram parcerias que a gente fez, por exemplo, que geraram esse impacto, que impulsionaram isso. E isso é muito bacana, isso é muito gostoso de sentir que está fazendo a diferença. E aí eu e meus sócios, a gente é muito assim de se jogar de cabeça, sabe? Então, acho que isso é super importante e isso é uma característica que seria difícil ficar só na empresa. Isso é uma coisa que a gente acaba levando para várias coisas da vida, né? Engraçado que você fala que você é inquieta, mas parece ser o contrário. Tipo, Parece. a aparência, assim, né? Porque É. você traz uma certa tranquilidade, dá pra a gente nem tá pessoalmente, mas dá pra sentir que você, enfim, tem um estado de espírito que, sei lá, enfim, é uma sensação que me dá. Alguém já te falou isso? Ou de onde vem Já isso? todo mundo, todo mundo fala isso. Eu acho que é um jeito que é meio misturado, né? Que é a cabeça muito ativa,
ao mesmo tempo que que não, isso não transborda tanto, né? Mas eu tenho insônia desde 4 anos de idade. É uma coisa que para mim mesma eu sinto isso muito forte, por mais que não dê para perceber tanto. E como que você... Vamos falar um pouquinho de gestão de energia. Olha só o tema aqui. Eu mandei a pauta para a Nara e eu estou fugindo da pauta desde o início. Tipo, essa é uma coisa que eu também me vejo muito. Eu tenho muita energia, muito isso, é uma energia criativa, assim. Eu preciso colocar no mundo, senão eu fico doente, basicamente. Se eu não coloco, se eu não tiro de dentro de mim, né, essas coisas, essas criações. E quando que você se aceitou um pouco mais assim, falou, não, beleza, realmente, sou inquieta e eu vou fazer coisas, enfim, vou usar essa energia. Como que você direciona, faz essa gestão dessa energia? Eu acho que eu não faço muitas, assim, talvez devesse fazer mais, mas eu hoje em dia eu sou muito de tolerar, sabe? Então, eu acho que é até uma coisa bem permissiva da minha parte. Se é para virar a noite escrevendo, eu viro a noite escrevendo. Se é para, enfim, eu não tenho muito isso como uma meta, não. Eu acabo fazendo coisas por impulso mesmo, acumulo mais um curso junto com mais um hobby. Eu acho que as coisas às vezes vão perdendo um pouco a organização e eu acabo deixando. Eu acho que, claro, a gente acaba assim no dia a dia de trabalho, a gente não tem muita opção, a gente acaba tendo que, que fazer, focar em uma coisa só, aquilo que está precisando e tal. Mas no quesito vida, às vezes eu faço as coisas por impulso e eu me permito fazer isso mesmo. Que da hora, interessante. Porque geralmente, é, enfim, a gente acaba no mundo de Instagram e tal, achando que você tem que acordar às 4:30 da manhã, tomar um café, fazer yoga, sabe? Tipo, processar e tal. E, enfim, então acho que é legal falar isso. Eu acho que quando a gente cria método demais, então tem coisa que é importante você ter, porque tem coisa que é trabalho focado e tal. Mas quando é para a vida, a gente cria método demais, a gente às vezes acaba se limitando. Então, assim, sei lá, uma coisa diferente assim que eu gosto de escrever poesia, por exemplo. E eu fico pensando, poxa, se eu não tivesse virado à noite, eu não teria escrito essa poesia, sabe? Então, acho que é uma coisa que às vezes é legal a gente não ter tanto aquele negócio de ser tão regrado. E se a gente consegue lidar com isso bem, sabe? Tipo, mesmo não tendo dormido, conseguir levar bem o dia seguinte, enquanto isso não está atrapalhando a vida, eu acho que pode não ser uma preocupação tão séria, né? Que da hora. Porque senão você se coloca muito numa caixinha às vezes, né? E se Sim, limita, basicamente, né? Senão, sim, enfim, exatamente. você poderia ter escrito. Às vezes você acorda até mais de boa no dia seguinte, porque você escreveu a Uhum. poesia que você queria escrever, basicamente, né? Às vezes era o que você estava precisando, né? Então, Show. E como que você organiza a sua agenda? Então, ou não organiza, sei lá, eu imagino que você organiza. Mas assim, como que você faz o seu planejamento? Assim? legal. Uma coisa que eu gosto de fazer quando tem uma pendência muito importante, de separar, por exemplo, uma tarde para ela, que aí eu consigo focar e terminar. Uma coisa que eu não gosto de fazer é deixar um monte de coisa pela metade e ir resolvendo aos poucos, sabe? Porque isso é uma tendência que eu acho que muita gente tem, eu acho que é uma coisa comum. Você resolve metade de uma coisa, aí metade da outra, aí quando você vai ver, você está com várias metades, e aí fica até mais difícil de fazer bem feito. Então, uma coisa que eu acho super importante não, tenho isso aqui para fazer, isso vai me tomar muito tempo, vai precisar de muita concentração, então você tem que conseguir desligar das outras coisas, passar a tarde não respondendo as coisas que chegam, que são urgentes, mas não são tão importantes, e focar na concentração daquilo que é importante. Então, esse tempo que eu acho que ele é fundamental. E isso é uma coisa que eu faço questão de organizar. Então, tem
tem dias que só uma organização mais regrada nesse sentido vai te fazer terminar aquilo que você precisa terminar e não deixar um monte de coisa pela metade. Show. Você falou de importante e urgente 2 vezes, mas você usou de diferentes formas. Você falou, enfim, às vezes você tem que parar e resolver, por mais que tenha outras coisas ali que você precisa fazer também, você precisa concluir aquilo, talvez seja mais importante, né? E no início você falou que sobre empreender que às vezes a própria urgência te ajudou, alguma coisa assim, que a própria urgência te ajudou e fez você andar, né? Como que você encontra essa linha aí do vou colocando coisa e isso me torna mais produtiva, enfim. O principal é pegar para focar o que é urgente e é importante, né? Mas tem coisa urgente que não é importante e tem coisa importante que não é urgente. Então, tem que saber separar isso. O que é urgente e não é importante é o que mais costuma atrapalhar a gente. Então, às vezes a gente começa a resolver 1000 coisinhas que são urgentes, mas que, na verdade, se a gente não fica se deixando levar por elas, a gente faz coisas que, na verdade, são muito mais produtivas, né? E essa separação, ela é muito complicada. Assim, acho que todo mundo deve ter problema em algum momento, com separar isso. Mas eu acho que a própria experiência vai mostrando, né? Não, isso aqui é urgente e é importante, foca nisso. E você vai sabendo separar. E outra coisa muito importante também é saber delegar, né? Que eu acho que eu demorei muito tempo para aprender. Eu queria participar de tudo. Mesmo se tivesse alguém fazendo, eu queria estar lá junto, tipo, aprovando cada vírgula. E eu vi que isso era inviável, que não dá para crescer sem saber delegar. Então, saber confiar nas pessoas, saber que elas têm capacidade de fazer bem sozinhas. Então, isso é uma coisa que também foi uma ruptura, que eu acho que você consegue se organizar muito melhor quando você sabe que pode contar com as outras pessoas. Legal, sim, total. Porque senão, enfim, você tanto não forma líderes, né, que são as pessoas capazes de tomar decisão, enfim, dar essa autonomia, né? Quanto você não consegue focar em outras coisas, né? Que às vezes são mega importantes, que às vezes a gente acaba procrastinando, né? Falando sobre habilidades, vamos lá. Nara delegou tudo o que tinha que fazer, eu sei que não é exatamente assim, tá? Delegou tudo que tinha que fazer, enfim. E agora, quais são algumas habilidades que no seu dia a dia te pagam muito dividendo? Exemplo, sei lá, analisar dados, vamos supor, ou alguma coisa nesse sentido. O que são algumas habilidades no seu dia a dia, no seu cinto de Batgirl, que te ajudam no dia a dia? Eu acho que o que eu tenho de mais forte é a intuição. A intuição me leva a pensar em coisas novas para a cuponeria, pensar e tocar e levar adiante produtos novos de uma forma que para a gente é super importante. Então, assim, vou dar um exemplo, mas o projeto com o Bradesco, né? Hoje em dia é o nosso maior cliente e nosso investidor. Mesmo não tendo apoio de todo mundo sobre isso, sobre tocar esse projeto, sobre começar o projeto e tocar o projeto, que durante 1 ano a gente fez o projeto no formato de MVP, não recebia por ele e tal, eu sabia que tinha que focar nisso. Então, por 1 ano eu foquei nisso, mesmo sem receber, e eu sentia que era um projeto que ia dar certo, e mesmo tendo algumas discussões para abandonar esse projeto e tal, eu insisti bastante nele. E essa intuição, ela faz muita diferença. Então, assim, se tem uma coisa que... E intuição também na hora de escolher investidor. Eu costumo sentir bastante as coisas e o potencial delas. Então, isso é uma coisa que eu acho que, se fosse dizer assim, uma coisa só que faz a diferença, é que às vezes você sentir a importância de uma coisa, seja
seja de um projeto, seja de um investidor, seja de um edital, seja de uma aceleradora, enfim, você saber sentir que aquilo vai ser importante para você, às vezes muda a trajetória da empresa. Então, acho que essa capacidade de adiantar alguma coisa que tem um potencial de ir muito bem. Nossa, que da hora. Eu achei muito bom isso. Por quê? Porque hoje, até a discussão que eu estava tendo na última entrevista, que foi sobre filosofia africana. E olha que curioso. Que O legal. primórdio, assim, da filosofia africana é sentir, basicamente, ao invés da racionalidade, né? Que é o que a gente costuma ver na Legal. filosofia, enfim, que a gente, do Ocidente, né? E mas como que é isso? Porque eu acho que a gente, quando é criança, por exemplo, tem muito isso, e aí, às vezes, a gente acaba entrando no mundo método racional, sabe? E vai perdendo um pouco esse tato, assim, esse feeling para a intuição. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ou é mais uma coisa mesmo que não tem palavras para explicar? Isso vem um pouco de autoconhecimento, né? E autoconhecimento no sentido de conhecer a empresa, né? De conhecimento da empresa. E sentir que a empresa é capaz de entregar uma coisa legal naquele sentido. E de entender o mercado. Então, assim, é uma coisa que você entende o que é aquele mercado que você quer entregar, o que é aquele parceiro, o que é entender que é compatível, sabe? Entender que você é capaz de causar impacto estando junto com ele. Porque a pior coisa, assim, vou te dizer, se a gente tiver um cliente que paga muito, mas que a gente não está agregando valor a ele, isso é uma coisa que me incomodaria muito. Então, eu acho que é entender que você tem a agregar valor para aquele cliente, para aquele parceiro, enfim. E isso vem, acho que, de se conhecer e de conhecer o parceiro. E aí vender se torna mais ajudar mesmo, né? Do que, tipo, vender, assim, dessa palavra. Exatamente, é sentir que aquilo realmente tem um potencial real e não incomodaria caso a gente, mesmo que fizesse uma venda grande, não conseguisse entregar valor, entendeu? E eu acho que o sentir que vai entregar valor e que tem esse potencial é uma coisa muito boa. Show de bola. Eu tenho, antes de a gente começar a gravar, eu falei que eu tenho uma amiga pessoal, né, que trabalha na cuponeria. E uma coisa que ela me falava é sobre a cultura da cuponeria e tal. E ela sempre falou assim: Nossa, eu adoro os fundadores da cuponeria, eles são muito gente boa e a cultura é muito legal e tal. Enfim, é, duas perguntas. Por que que é importante? Você falou já de cultura aqui também, lá no início, que é como se a cultura, o jeito que você falou, né, que me dá a entender que é uma coisa mega importante, que dá trabalho também, né, que você tem que investir em construir uma cultura, mas então por que construir uma boa cultura e como foi para vocês, assim, construir uma boa cultura? Legal, eu acho que foi uma coisa até bem natural. Na cuponeria, a gente diz que somos todos remadores, né? Então, que a gente tem que remar junto, a gente tem que estar em sintonia, e o legal, uma coisa que é muito importante é que a gente acredita muito, né? Nós, os fundadores e a equipe como um todo mundo acredita muito que não tem rivais na empresa. Então, assim, uma coisa que às vezes acontece em algumas empresas é que acaba gerando algumas rivalidades e tal, mas na cuponeria uma coisa muito importante é que todo mundo tem a consciência de que se um crescer, o outro cresce. Se um crescer, a empresa cresce, o outro cresce junto. E essa consciência que eu acho que ela é uma coisa que a gente acredita de forma muito forte e não só a gente, né? A empresa como um todo. Então, esse lado de sermos remadores, ele sempre foi muito presente na cuponeria. E uma coisa que a gente gosta muito é que
equipe, é muito difícil fazer isso, tá? Não estou dizendo que a gente faz isso de forma excelente, porque é um desafio muito, muito, muito intenso, muito louco. Mas a gente gosta de informar a equipe toda sobre o que está acontecendo. Então, assim, a gente não quer que as pessoas sejam pecinhas de uma máquina, a gente quer que todo mundo entenda o todo. Então, isso é um desafio, assim, que ele é muito grande, porque é muita coisa para entender o todo, mas faz muita diferença. Quando as pessoas entendem, assim, o objetivo final, para onde elas estão indo, o que é cada coisa, elas conseguem agir de forma muito melhor assim, ela entende a importância dela naquilo. Então, eu acho que isso que é super legal. É todo mundo saber que é muito importante e saber que não tem isso de eu quero que ele vá pior que eu porque eu quero crescer e ele não vai crescer. Isso é o que não tem na companhia. A gente a equipe é totalmente consciente de que para crescer a gente cresce junto. E talvez pelo fato assim de muita gente ter começado junto com a gente, ter a própria Ana Lu, né, que você comentou, ela começou junto com a gente lá atrás. Então assim, ela viu tudo que a gente estava crescendo, todo o impacto que a gente estava gerando, acompanhou o inicinho e viu a diferença, né, a mudança que a gente teve. E isso é muito gostoso para a gente, isso é muito bom. E isso acaba gerando um trabalho mais prazeroso, né, para todo mundo. E é o que a gente quer. A gente não quer que as pessoas trabalhem simplesmente porque elas têm números para bater, sabe? A gente quer que as pessoas trabalhem porque elas entendem o propósito, entendem o que elas estão gerando, a mudança que elas estão fazendo na vida de tanta gente. Isso é muito legal. Show de bola. E falando de olhar para o todo, a gente já está quase chegando no final, infelizmente. Falta só mais umas perguntinhas. Que olhar para o todo tem a ver um pouquinho com uma forma de extrair o todo, né? É olhar para dados também, né? Conseguir tirar Uhum. insights de dados e tal. Eu tô cada vez mais aprendendo sobre dados, né? E análise, etc. Mas que não era algo natural, assim, para mim. Eu tive que começar a desenvolver. Como que é isso para você quando eu falo de dados, análise de dados e o que, sei lá, você faz no dia a dia que te ajuda a tanto parar e analisar ou, enfim, estudar sobre isso ou... Aham. Isso está muito relacionado àquilo de que no início a gente gostava de chutar as coisas, a gente gostava de fazer como a gente gostava, né? E os dados, eles trazem muito para a gente de que a gente não pode fazer como a gente gosta, a gente tem que fazer o que dá certo. Então, os dados tornam a gente mais humilde, né? As coisas não podem partir da cabeça assim, vou fazer dessa forma, vamos jogar isso aí. A gente aprende que não é a gente que decide, os dados eles acabam se tornando um pouco donos daquilo e tirando um pouco as decisões tira de ficar em função de gosto. Eu gosto azul, eu gosto rosa, eu gosto de tal forma. Não, os dados eles trazem para a gente assim tudo que a gente precisa testar, tudo que a gente precisa perseguir, tudo que a gente consegue otimizar, o que está dando certo, o que está dando errado. Então, a gente tem uma equipe de dados muito boa e que traz para a gente assim base total para as decisões. E é uma coisa que assim eu não vou dizer que já é perfeito, a gente já analisa super bem os dados. Não, isso é uma coisa para perseguir sempre, porque sempre tem dados que você ainda não está olhando, que você pode olhar, sempre tem coisa diferente para testar. Então, é uma coisa que a gente ainda está perseguindo muito e vai perseguir a cada dia. E isso, acho que mesmo, assim, mesmo chegando num nível muito alto de maturidade, vai ter ainda novas coisas para testar. Sim, total, total. E tem muito potencial também, né? A gente fala de Uhum, dados no com mundo, acho que a gente certeza. está começando a ver o impacto disso cada vez mais. Enfim, com
social media, que traz bastante insight e tal, mas acho que tem bastante potencial para explorar ainda, né? Com certeza. Falando de escolhas de vida, bom, eu já imagino a resposta, porque a gente já falou um pouquinho de sentir, de ver impacto e tal, mas quando você vai escolher, porque como você falou, faz quanto tempo que vocês fundaram a companhia mesmo? 8 anos? 9 8 anos? para 9, quase 9. Quase 9, né? Então, você tem que estar comprado para você ficar 9 anos criando, enfim, desde o início, né? Comprado, enfim, e tudo isso. O que passou lá na sua cabeça ou outras decisões de vida que você já tomou? Que critérios você costuma analisar para tomar uma decisão assim de vida? Então, falando de entrar de cabeça, assim, seja um projeto ou um relacionamento, o que for, que você acha que é importante avaliar? Então, em geral, paixão. Para mim, para mim é uma coisa assim muito. Eu fico bem obcecada pelas coisas. Eu não sei se eu sou muito referência para falar sobre isso, porque é totalmente tem aquele negócio, né, que tem gente que é movido mais pela razão, tem gente que é movido pelas paixões. Eu sou muito de deixar o coração levar, sabe? Então, eu sempre tive isso de, por exemplo, antes mesmo na faculdade, quando eu estagiava, eu, sei lá, eu já larguei um estágio com avaliação de ativos, que pagava super bem e tal, para estagiar num fundo de investimento em cinema, porque eu precisava trabalhar com cinema e tal. Então, eu sempre eu costumei deixar as paixões levarem, né? E isso, no caso de empreender, eu acho que ele foi muito importante, porque empreender é muito difícil, né? Então, se você não tem esse lado, eu acho que pode acabar desistindo em algum momento, porque você não tem aquela gasolina louca que é a paixão, né? Então, no meu caso, as decisões são. É claro que é caso a caso, não gosto de generalizar, mas no meu caso, é totalmente esse lado de se apaixonar por aquilo e querer muito e acabar dando um jeito, né? E como que você lida, assim, porque eu imagino que isso tem a ver um pouquinho com ouvir, né, o seu coração, enfim, e isso é um pouco teimosa, assim, em alguns momentos, não é? Ou de falar, é isso, eu sei que é isso, eu tô sentindo isso, e eu vou fazer, por mais que às vezes as pessoas em geral não concordem, sei lá. Pode ser um pouco de teimosia, só que acaba virando uma resistência, uma coisa assim de não, eu vou seguir, eu não vou parar. Tá acontecendo tudo no início, no primeiro, segundo ano de empresa, era assim, tá acontecendo tudo errado, mas eu vou seguir, já tomei a decisão. Então eu vi assim, imagina, quando eu me formei em economia, eu via assim, o pessoal da minha turma começando a ganhar bem, sabe? Sendo efetivado na empresa e ganhando um salário bom e tal. E eu só gastando na cuponeria, né? E aí o pessoal, caramba, em alguns momentos eu pensava, caramba, o que que eu tô fazendo? Onde isso vai parar? E ele, não, eu vou seguir, vou seguir. Eu e meus sócios, né? Quando eu falo a gente tem esse perfil, assim, bem parecido, né? Então, a gente já viu muita coisa dando errado e depois dando certo. A gente acabou ficando um pouco é, mais resistente, né? E mais um pouco assim, mais frio com as coisas, sabe? Podia dar uma merda muito grande, que aí a gente pensava assim, não, amanhã dá certo. Então, isso a gente teve que mudar um pouquinho nesse sentido, sabe? De ver que as coisas mudavam muito rápido. Então, não era porque estava dando muito errado em um momento que não ia dar muito certo depois, sabe? Então, isso foi um pouco de mudar a cabeça. Tem um pouco a ver com teimosia mesmo. Acho que tem. Acho que é uma palavra boa para descrever. Show! Infelizmente, eu cheguei para a última pergunta, que você já falou um pouquinho, mas é só para a gente falar do dia a dia.
como que você encaixa, então, esses aprendizados aí, né? Tá concluindo um mestrado e tal, que horas que, enfim, você para final de semana, de noite, e como que você aprende no dia a dia? Você comentou no mestrado, que foi que você É, perguntou? Ah, você, não, pode falar. isso você falou, por exemplo, mestrado, Ah, né? Mas assim, como que você aham. acaba aprendendo no dia a dia, Uhum. estudando? Ah, legal. Tem coisa que é muito assim, como eu falei, aquele aprendizado que é mais relacional, ele vem muito no próprio dia a dia de trabalho, né? E as coisas complementares, como cursos, mestrado e tal, é, é- eu busco não usar horário de trabalho. Já aconteceu de coincidir, não foi legal e eu parei, assim, não, eu vi que não dava para conciliar, porque não dá para você estar numa aula e aí ter gente ligando, você tem que ficar saindo para atender, isso não dá. Então, o que eu faço de complementar, de aprendizado adicional, eu costumo fazer ou à noite ou no fim de semana. Eu gosto de separar bem, assim, o que é o tempo que eu preciso estar disponível para coisas importantes do trabalho e não misturo com coisas acadêmicas, por exemplo. Só aquilo que é o aprendizado que é do próprio trabalho, então ele acaba vindo na própria rotina do dia a dia. Mas é uma coisa que eu vi que realmente atrapalhava, então nunca faço nada coincidindo com hora útil. Show de bola. Nara, é isso. Infelizmente acabamos. Eu tinha um monte de perguntas, um monte de dúvidas, mas deixa para um segundo momento. Boa, uma parte Se você 2. quiser deixar algumas sugestões para quem está ouvindo, palavras finais, o que você acha que é importante compartilhar para encerrar o pensamento, fechar o episódio. E é isso. Bom, vou fechar então repetindo uma coisa que é para dar bastante ênfase, que é muito importante para quem quer empreender, né? Empreender é uma loucura, uma montanha-russa. Então, assim, para uma pessoa que tiver com essa vontade, que realmente quiser, precisa estar disposto a viver essa montanha-russa e preparar o estômago, porque não é aquela beleza que parece assim, visto de fora, empreender, só maravilha, você não tem chefe, não, isso não é verdade, você tem chefe, seus chefes são os seus clientes, são os seus investidores, enfim. É, Empreender é uma coisa que precisa de paciência, precisa de tranquilidade, precisa saber se preparar, precisa saber superar um problema, enfim, e pensar que depois é como uma montanha-russa, né? As coisas podem melhorar, piorar, melhorar, piorar, melhorar, piorar, mas isso, a boa notícia é que isso acostuma. Então, eu acho que o principal é isso. E mais uma vez, obrigada, Cris, pelo convite. Foi super bacana o papo, gostei muito. Eu que agradeço, Nara. Obrigado pelo Parabéns seu pelo tempo. trabalho. Adorei o papo. Obrigado, pessoal que está ouvindo. Quem quiser depois vai lá, pesquisa aí Cuponeria, baixa aí o app deles, enfim, tudo que eles têm aí de Boa. coisas para oferecer. E a Nara, vocês encontram ela aí no LinkedIn, aonde, que mais que você quer deixar para eles seguirem ou seguirem a Cuponeria? Bom, uma novidade da cuponeria, que já que você perguntou, a gente está com a extensão para o Google Chrome e ela aplica cupons automaticamente. Então, quando está num site, por exemplo, na americanas.com, não precisa mais ficar testando de cupom em cupom. Você clica para adicionar automaticamente e ele vai colocar o melhor cupom ali. Isso é um nosso super lançamento, eu não podia deixar de falar. Ô, louco, vou instalar aqui agora. Muito bom, né? Show. Legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Nara. Tchau, tchau. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Até mais.